Bom dia, amada igreja. Carinhosamente eu lhe convido, para a gente ganhar tempo, você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 13. Um episódio importante, um episódio aqui no livro de João, quando Jesus está sentado à mesa com os discípulos e algumas citações estão sendo feitas. Ele está falando algumas coisas para Pedro, outras coisas para os outros discípulos. Ele fala sobre o discípulo que iria o trair, está falando sobre Judas, né? E aí, de repente, no versículo número 23, um texto que parece meio perdido, parece meio solto, parece não fazer muito sentido, mas conforme eu for explicando, os irmãos vão entender que tem um sentido muito grande, e ele então vai estar falando sobre João, tá bom? Sobre João. O João, autor deste evangelho, o João, autor das epístolas, e o João que escreveu a Revelação, o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, tá bom? Não é o João o parente, o evangelista, tá? É o João discípulo, tá bom? Esse versículo vai estar falando desse rapaz. É o capítulo de número 13, versículo de número 23. Diz assim a Sagrada Escritura: ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele ama. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, queridos irmãos, quero hoje construir com os irmãos a ideia de que é fundamental nós termos um lugar. É fundamental nós termos um lugar, porque os lugares formatam a nossa mente. E formatam algo que está sendo muito veiculado hoje, especialmente em cursos. Pessoas pagam muito dinheiro para fazerem cursos para construir uma mentalidade. Já ouviram essa expressão, né? Não, você está aqui nesse curso, você vai construir uma mentalidade. E eu quero construir a ideia com os irmãos hoje aqui, de que o crente precisa ter isso também. O crente precisa ter uma mentalidade. Isso sempre foi ensinado nas igrejas, inclusive. Só que não era explicado desse jeito que eu estou explicando, né? Hoje se explica assim. Hoje a gente chama assim. Mas o crente tinha uma mentalidade. As igrejas mais antigas, inclusive, faziam um culto muito específico. Quem está aqui já congregou nas Assembleias de Deus, por exemplo. Isso também existe nas batistas, nas presbiterianas, nas metodistas, nas igrejas mais antigas, né? As quadrangulares. Existia uma reunião, lá perto de casa, era uma reunião às sextas-feiras. Chamava culto de doutrina. Culto de doutrina. Alguém aqui já foi assembleano? Já foi num culto de doutrina? Sabe bem o que eu estou dizendo. Era um culto, a gente brinca lá na família, minha sogra é filha do pastor da igreja que fazia essas reuniões, e eles lá brincavam que era para lavar roupa suja. E o pastor apontava quem é que estava sendo excluído naquele mês, quem é que estava voltando da exclusão, quem é que estava falhando em alguma maneira, né? Era um encontro para poder acertar as arestas, né? Sueli, moradora lá do nosso bairro, né? Querido pastor Luiz, que inclusive dá um nome, né? O bisavô dos meus filhos, dá um nome à escola que tem lá no bairro da gente, né? Que é o CELC, Centro Educacional Luiz Cardoso, né? Saudoso pastor Luiz, pai da minha sogra, falecido, né? Ele fazia essas reuniões, e essas reuniões são lendárias. As histórias que eu escuto lá na família da Jéssica são divertidíssimas, né?
de garotos que, às vezes, porque foram jogar um futebol e dentro da regra daquela igreja não podia, né? E lá naquele culto da doutrina eles já sentavam, Rafael com medo, sabendo, joguei bola essa semana, será que vou ser excluído? Né? Ou então foram à praia, se divertiram, e não podia dentro da cultura deles, né? E o que é que se fazia nessas reuniões? Nessas reuniões estava-se, então, fazendo reforços na construção de uma mentalidade. Estavam querendo ensinar uma separação com o que eles imaginavam que não era saudável, não era correto, ou não era bíblico, mas era uma mentalidade. Isso tem se perdido. As mentalidades estão muito diluídas hoje na sociedade, muita gente está construindo mentalidade, muita gente, inclusive, que não sabe nem pensar, está construindo a mentalidade dos nossos filhos e de muitos adolescentes e muitos jovens. Eu estou muito feliz que eles nem estão aqui agora, porque eu quero falar mesmo com um público mais adulto hoje. Então, é muito importante a gente entender que a Bíblia pressupõe, o ensino do Evangelho e do cristianismo pressupõe uma mentalidade também. E eu vou chamar essa mentalidade de a mentalidade do reino. Existe uma forma de pensar, escute isso, existe uma forma de pensar que reflete o reino dos céus. A pergunta que a gente precisa fazer agora, ou daqui a meia hora, quando eu estiver terminando, é: eu tenho uma mentalidade combinada com o reino de Deus? O jeito que eu penso, porque como o nosso pregador jovem Bruno fala, pensamento se transforma depois em ação. Então o jeito que a gente vive tem a ver com o jeito que a gente antes pensa. E o jeito que a gente pensa tem uma relação com a nossa mentalidade. Então a pergunta que a gente precisa se fazer a todo momento enquanto eu estiver falando aqui é: a minha mentalidade está encaixada, está combinada com o reino de Deus? Pastor, existe isso? Sim, meus irmãos. Pastor, não, isso é só uma ideia, isso é só um pensamento, isso é só uma filosofia, é só uma poesia, reino dos céus, céu, é só um jeito de se referir a Deus. Não, irmãos, é um lugar físico. Ele foi visto, a não ser que você não acredite na Bíblia. Mas como você está aqui domingo de manhã, eu acredito que você acredita na Bíblia. Porque você valoriza isso tanto que você acordou cedo e veio estudar a palavra. Eu estava elogiando, eu vou fazer um elogio agora aos irmãos que moram um pouquinho mais distantes. Eu estava conversando com um membro novo ontem, eu fui pregar ontem numa igreja, e fui com a banda dos meninos, a parte dos meninos, e tinha um membro novo, que a gente foi junto no carro, né? E ele estava dizendo que ele mora aqui na Vila São João. Aqui do outro lado da Dutra, gente, tem o Jardim do Trevo e tem o bairro mais lindo do mundo, o Parque Santiago. Tem uma Sueli, concorda, né? O bairro mais lindo do mundo, a Zona Sul de Queimada, é o Parque Santiago. Mas para lá um pouquinho tem Jardim São Vicente de Paula, bairro Lili, tem bairro Lili, gente, tem um bairro ali chamado bairro Lili, é mole? Bairro Lili, aí tem a Vila São João, Vila Americana, e tem essa família mora na Vila Americana, um pouquinho mais distante. E ele estava falando, e eu estava elogiando ele, né? Falando, poxa, rapaz, você bacana, você vem distante, não é fácil, né? Morar um pouco mais distante, vir à igreja e tal. Aí ele falou, pastor, mas é muito longe, né? Muito... Eu falei, não, aí não. Não estraga o meu elogio, não. É longe, mas não é muito. Porque tem alguns irmãos que moram mais distante que você. Porque ele achava que morando na Vila Americana era a pessoa que morava mais longe da igreja. Eu falei, não, rapaz. Aí comecei a descrever o cenário, né? Tem alguns irmãos que passam da sua casa, passam de Cabo Sul e moram ali perto do 32. Aí falei, Rodrigão está inclusive ali. Beijão, meu príncipe. Rodrigão mora ali um pouquinho depois de Cabo Sul. Nós temos querido Flávio, que mora também aqui do outro lado da linha férrea, né? Na reta lá. Moniquinha também mora ali pertinho também.
né, de Flávio, da esposa. Nós temos a irmã Tânia, que mora aqui no bairro Conceição, não é isso? Conceição é o nome do bairro? Conceição, ali perto do Vila Central. A gente tem algumas famílias que moram no Vila Central. A gente tem Moisés, que mora em Engenheiro Pedreira. Diácono Sadraque também mora em Engenheiro Pedreira, né? Nós temos o diácono Paulo Deschamps, que mora em Japeri, né? Que moram bem distantes. Alguns que moram, né, bem longe. A gente tem uma família que demora 1 hora para chegar aqui na igreja. 1 hora. Eles moram quase em Campo Grande. O Fábio e a Angélica, não é isso, querido Valtim? Quase 1 hora. Eu cronometrei, eu fui fazer uma visita para eles, eu e o Valmir, e a gente gastou 57 minutos para chegar na casa deles. É longe, gente, é muito longe mesmo. Passa Cabuçu, depois passa mais... É longe, gente. Eu ia fazer piada, mas não vou fazer não. É longe, é muito longe. Aí ele ficou admirado com a fé dos irmãos. E eu falei para ele, tem mais, ó, esses irmãos estão lá direto. Alguns vão de manhã e voltam à noite. Olha isso, como é admirável. Então você está aqui, tem que ser elogiado. O que você está fazendo aqui domingo de manhã? Você está construindo mentalidade. Aprendendo a palavra de Deus. O crente constrói mentalidade aprendendo a palavra de Deus. Fixando a palavra de Deus. E mentalidade vai fazer com que nós venhamos enxergar as coisas de maneira A ou de maneira B. O jeito que nós enxergamos as coisas, o jeito que nós enxergamos a vida, é o jeito que nós enxergamos as situações que a gente está vivendo, tem a ver com o jeito que a gente pensa, com a nossa mentalidade. Então é muito importante refletirmos sobre como a vida muda. E eu vou usar então a personagem de João hoje aqui. João, aqui no texto que eu li para vocês, ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Algumas outras versões da Bíblia vai dizer, com a cabeça encostada no peito estava aquele a quem Jesus amava. Presta atenção, irmãos. Inclusive, tem um pastor que eu e o Bruno gostamos muito, que ele diz que Jesus foi o primeiro líder de juventude de todos os tempos. Isso faz um sentido enorme, tá? Porque a grande maioria dos discípulos, com exceção de 2, eram menores quando foram chamados. Quem sabia disso? Você sabia disso? Eram menores, a grande minoria sabia disso. Eles eram menores quando foram chamados. E João era mais. Era o que hoje, não se chamava assim à época, né? Mas é o que hoje a gente chama de adolescente. João, muito provavelmente, tinha algo em torno de 14 a 18 anos. Ele tinha entre 14 e 18 anos quando foi chamado. Ah, pastor, isso não faz sentido. Jesus ia chamar um pirralho para ser discípulo? Meu irmão, é a gente que não valoriza muito os jovens e a juventude, mas Deus valoriza. Jesus valorizava. Jesus chamou um dos discípulos, um adolescente. Querida Marie, que assim como Jesus valorizou muito adolescentes, né? Marie foi líder de adolescentes na igreja lá perto de casa, né? Que eu citei ainda agora, durante muitos anos. A grande parte deles hoje são homens, mulheres casados, bem-sucedidos, né? Num trabalho lindo que a Marie fez. Jesus, querida prima, também fazia isso. Valorizava jovens. E ele separa João novinho. E aí você, quando entende isso, faz sentido esse texto aqui. Porque eu sempre achei esquisito quando lia isso aqui, Marcinho. Porque, é que um homem fica botando a cabecinha no peito do outro homem, fica assim, né? É esquisito, né, essa cena, pensou? Chega ali agora, fica abraçadinho com o Sadraque, com a cabecinha no Sadraque. Esquisito, né, Sadraque? Agora imagina esse cenário, um pai, um tio, uma pessoa mais velha, né, pessoa carinhosa, e um adolescente. Os adolescentes são mais afetivos, né? Então isso é um cenário muito normal.
Um jovenzinho que, enquanto estava escutando o mestre falar, né, o texto diz exatamente isso, que enquanto Jesus fazia as falas, João encostava a cabeça no ombro, no peito de Jesus, de tanto que era prazeroso escutar Jesus. Olha que bonito isso. Então, olha o cenário. Como é que João via Jesus? Qual era a mentalidade que João tinha? A mentalidade que João tinha é algo que a gente precisa preservar, algo importante, que é a mentalidade de escutar Jesus com afeto, de escutar Jesus com amor, de escutar Jesus com carinho, de escutar Jesus com prazer. E aí nisso eu só elogio vocês. Se vocês estão aqui domingo de manhã, é porque vocês já têm esses predicados, vocês já têm esses atributos, vocês já têm carinho, já têm amor, já têm afeto pelas Sagradas Escrituras. Vocês já gostam de aprender a palavra, vocês já gostam de escutar Jesus, tá certo? Então essa mentalidade vocês já têm. Porém, eu quero evoluir isso, porque João não permaneceu com 14, 15, 16 anos para sempre. Amém? Seria muito bom, irmãos. Tem algum velhinho que fala assim, né? Eu tinha até um pastor que vinha e fala assim: eu não me troco por 3 meninos de 18. Um velho cansado, e eu não me troco por 3 meninos de 18. Meus irmãos, isso é a maior balela do mundo. Se eu pudesse novamente ter 18 anos, que beleza, rapaz. Aquela saúde, aquela, né, vitalidade. Eu lembro, jogava futebol, brincava todo dia, Elvis. Não sentia nada. Agora, meu irmão, tu vai jogar uma partidinha de qualquer troço, pra tu ver. Minha mulher, essa semana, foi pra academia, aí fizeram uma série lá, mais pegada com ela. Ela ficou 2 dias tomando anti-inflamatório e relaxante muscular, que se contundiu. Meus irmãos, João era um garoto, mas não permaneceu assim para sempre. O texto sagrado vai apontar, e a história do Novo Testamento vai apontar que João foi o último discípulo a morrer. João, ele prega o evangelho, ele se torna um pastor muito importante no mundo antigo. Ele vê Jesus morrer e depois todos aqueles outros 11 companheiros serem martirizados. Ele viu alguns terem as cabeças decepadas, outros serem crucificados. Ele viu Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Ele viu Paulo se converter, ele viu Lucas se converter. Paulo morre, Lucas morre e João permanece. É o último que fica, querido José, o último. E ele já velhinho, pregando. Alguns dizem que ele já tinha algo em torno de 90 anos, pregando ainda, gente. Ah, pastor, isso não é possível, isso é daqui a... Meu irmão, depois que tiver um tempo, vai ali em Nova Iguaçu e vê um quase 90 anos, como é que está ativo, Bispo Rubem. Ele tinha mais ou menos a idade do Bispo Rubem, João, nessa época, pregando o evangelho. E por pregar o evangelho, ele foi preso e foi levado para uma ilha, a ilha de Patmos. Essa localidade existe até hoje, tem pessoas que fazem trabalho de arqueologia lá, descobriram já um monte de provas arqueológicas desse período, e tem gente que faz turismo lá hoje, né? Turismo religioso. Essa ilha existe. Ele foi para lá. Essa ilha era um lugar onde essas pessoas iam para quebrar pedra. Então esse homem, ele primeiro tem uma visão de Cristo. Qual é a visão dele? A visão que ele guardava no coração até aquele momento. Era um Cristo de afeto. Era aquela memória do mestre, aquela memória de amor, aquela memória de alegria, de carinho. Vale ressaltar aqui, importante isso, a título de curiosidade, a título também de apologética. Alguns, distorcendo a palavra, pegam esse versículo e dizem que João e Jesus Cristo eram homossexuais. Olha que loucura. Por causa desse versículo que eu li. Fala que ele encostava
né? E que esse afeto era um afeto homossexual, tá? Isso é um absurdo teológico, isso é um absurdo, um dos muitos absurdos das teologias liberais e das teologias que distorcem a palavra de Deus, tá bom? Esse afeto aqui era um afeto de pai e filho, era um afeto de mestre e aluno, era um afeto de tio e sobrinho. É um afeto desses que os irmãos, muito provavelmente aqui alguns irmãos e irmãs, têm algum afeto, algum carinho aqui, um jovenzinho da igreja. Algumas irmãs aqui provavelmente têm muito carinho por alguma jovenzinha da igreja. É um afeto de irmandade, é um afeto de carinho, de amor. E até isso o ser humano tenta deturpar, não é isso? Então, a título de curiosidade, é muito importante que esse texto, nenhum outro texto, dá nenhuma conotação para se defender uma ideia absurda dessa, tá bom? João, então, estamos combinados que João combina com você, nesse primeiro momento da vida dele. Você é apaixonado pela palavra de Deus, que é Jesus. E você é apaixonado pela palavra de Deus. Amém? Então, João fica mais velho. João agora está beirando os 90 anos. João é preso, João é levado para uma ilha. Aí eu quero que você vá comigo lá em Apocalipse, rapidamente. Apocalipse capítulo 1. Porque aqui João vai ter um novo olhar. O olhar de João para Jesus até aqui é um Cristo afetivo. É um Cristo que é o seu amor, que é a sua inspiração. E essa visão não pode morrer. Mas um novo olhar nasce na vida de João. E ele relata aqui no capítulo 1. E a minha ideia é que isso nasça também no coração de cada um de nós ao ler essa palavra. Aqueles que já conhecem o livro do Apocalipse, talvez já tenham isso, mas se você ainda não despertou para isso, eu quero lhe convidar. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler a partir do versículo de número 4. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Olha para cá, em nome de Jesus. João, esse mesmo João, tá, gente? Agora com 90 anos de idade, ele recebe uma revelação. Ele tem uma visão e ele começa a escutar e receber a revelação de um Cristo diferente agora. De um Cristo para além daquele afeto que ele construiu. Para além daquela voz mansa. Você vai ver, vai ter uma citação à voz desse Deus agora, desse Cristo. E não é uma voz mansa, é uma voz diferente. Então João vai perceber que Cristo é muito mais do que aquela revelação humana que ele teve. João teve um contato com a revelação humana. Pastor, eu não tenho que copiar aquele Jesus? Tem. Só que quando a Bíblia nos convida a sermos imitadores de Cristo, é muito importante ter uma ideia do Cristo total e não do Cristo parcial. Porque se eu olho o Cristo que viveu os 33 anos aqui na terra, eu estou olhando para o Cristo parcial. Porque Cristo não apenas foi, Cristo é, irmãos. Amém? Vocês compreendem isso? Cristo não apenas foi, Cristo não foi uma figura histórica e ponto. Não, ele foi uma figura histórica, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ele ainda é Deus Todo-Poderoso sentado num trono à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele ainda existe, ele ainda é alguém que nós temos e devemos olhar como um modelo para ser seguido. Então, é importante ter o olhar do primeiro João. O João que olhou e viu o afeto, que viu o carinho, mas é importante entender essa segunda revelação aqui.
Porque nesse novo olhar de João, Cristo é um pouquinho diferente daquele. Antagônico? Não. Contrário? Não. Mas completa a visão. Esse segundo olhar de João, isso aqui também, gente, tem uma analogia maravilhosa na vida, na nossa vida. Porque o nosso olhar, enquanto mais jovens, para a vida e para as coisas da vida, é um. E o nosso olhar depois de 40, depois de 50, depois de 60, é outro. Não é assim, gente? Estou falando alguma bobagem? É assim. Então, gente, é muito inteligente olhar para esse texto e perceber que Cristo é muito mais do que os 33 anos que ele viveu aqui na Terra. Os 33 anos que ele viveu aqui na Terra já é muita coisa. Se a gente conseguir imitar os 33 anos que Cristo viveu aqui na Terra, a gente já fez coisa beça. Mas acredite, meus irmãos, tem mais para eu e você vivermos. É maravilhoso isso. E ele começa apresentando aqui a revelação, começa mostrando para João, João compartilhando conosco, um Deus todo-poderoso que era, que é e que há de vir. Aí coloca Cristo fora do tempo. Isso é fantástico, gente. Coloca Cristo fora do tempo. Coloca Cristo dentro de uma ideia da soberania de Deus que se revela nos 3 atributos. Que ele é onisciente, onipotente, sabedor de todas as coisas, tem o poder de todas as coisas e está em todos os lugares. Ele era, é e há de vir, porque ele está em todos os lugares. Se ele está em todos os lugares, quer dizer que é mais do que estar aqui e estar lá no meu bairro ao mesmo tempo. É estar aqui e estar lá no passado ao mesmo tempo. É estar aqui e estar lá no futuro ao mesmo tempo. Pastor, quer dizer então que ele sabe o futuro? Não é que ele sabe, ele é o futuro. Irmãos, pastor, que maluquice. Meu irmão, deixa eu voltar para cá. Deixa eu embolar você não, deixa eu voltar para o texto. Ele era, ele é, ele há de vir. Da parte dos 7 espíritos que estão no trono e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Isso quer dizer que ele está no meio da igreja. Ele está no meio de nós. Ele é um Deus que não apenas estava falando ali a João, e ele se revela agora para João como um Deus atemporal e um Deus que está no meio da igreja, no meio dos 7 espíritos que ele vai fazer citação aqui. Quer dizer que Cristo está no meio, Cristo é o regente da igreja, ele é o Deus soberano. Faz citação à soberania de Deus. Versículo de número 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Ele nos constituiu um reino. E ele se apresenta então agora não apenas como aquele mestre, mas como o rei do reino. Então veja, a mentalidade do reino tem um rei. E para ter a mentalidade desse reino, não apenas eu posso ver Jesus como o mestre, como aquele que ensinou, mas eu preciso enxergar Jesus também como um mestre, o regente num trono, um regente cheio de poder. Versículo de número 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí ele reforça aqui, novamente, a questão atemporal da onisciência, da onipresença de Deus é revelada aqui de novo. Você veja, ele está... Gente, quando nesse texto antigo aqui, o autor... Num mesmo poema, num mesmo trecho, repete a mesma coisa, a mesma sentençazinha, quer dizer que ele está reforçando aquela ideia. Ele fala por 2 vezes na mesma sentença que ele era, que ele é e que há de vir. Ele diz por 3 vezes que ele é todo poderoso. Ele está reforçando a soberania de Deus, a ideia da soberania de Deus.
Então ele está dizendo para o João: João, aquele que você colocava a cabeça no peito é mais do que isso, meu filho. Ele é antes, ele é agora e ele será amanhã. Ele é todo poderoso. A nossa mentalidade define o jeito que a gente vê. O que eu estou mostrando para vocês é: João viu um Jesus e ele está completando a visão agora. Ele está vendo um outro Jesus, gente. Não um outro no sentido de ser diferente, mas no sentido de estar vendo ele completo agora. Versículo 9: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Olha para cá. Aí ele vai começar a descrever o que ele viu. Ele fala: eu estou aqui, eu estou vendo alguém, é alguém poderoso, é alguém forte. Ele vai dar detalhes, não tenho tempo para destrinchar detalhe a detalhe aqui, mas cada um desses detalhes tem um simbolismo. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível e explicar só os pontos mais importantes. Quando ele olha aqui, essa roupa, o cinto no meio do peito, o cinto de ouro, ele está apontando aqui a roupa de um sacerdote. É uma roupa, gente, dentro da visão, a roupa misturada com a roupa de um sacerdote e a roupa de um juiz. É mais ou menos como se ele estivesse vendo um sacerdote juiz, ou um juiz sacerdote. Uma roupa de ouro, um cinto de ouro no meio do peito, uma veste sacerdotal. Ele está vendo o seu mestre agora com todo um simbolismo. No versículo 14, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Olha para cá. A cabeça branca era um símbolo de autoridade. Era um apontamento também sobre essa imagem de juiz, de julgador, de mestre e de julgador, mas acima de tudo, de autoridade. E ele também, quando olha, vê que os olhos desse Cristo, desse Jesus, quando João vê, ele vê como 2 bolas de fogo, 2 chamas de fogo, apontando também que o olhar de Cristo penetra a todo e qualquer lugar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Ontem à noite eu preguei e falei sobre Jonas. O mais assombroso, irmãos, não é Jonas ter sido engolido. Essa semana, um peixe, uma baleia engoliu um homem aí, né? Quem viu? Aí alguém falou: viu, pastor? Viu, pastor? Igualzinho a história da Bíblia. Eu, não, irmão, faltou só 3 dias e 3 noites. Que ali a baleia engoliu e cuspiu, né? Aí alguém já fez uma outra piada para mim, Zé. Falou assim: não, é porque o homem tinha um gosto ruim. Jonas ficou 3 dias e 3 noites, a baleia. É? Meus irmãos, lá no ventre do mar, o mais assombroso não é o peixe ter engolido Jonas, ter ficado 3 dias e 3 noites. O mais assombroso não é ter ido para a profundeza do mar. O mais assombroso é que diz a Bíblia que Jonas orou e Deus escutou. Aí, Alan, coisa linda que eu guardo no meu coração é: se alguém tem dúvida que Deus escuta a nossa oração, irmãos, Deus escutou a oração de Jonas na barriga de um peixe no fundo do mar. Não vai escutar a tua oração no teu quarto lindão lá, aquele ventilador lá, telengo, tu ventilador. E você orando, não vai escutar você. Amém? Não, pastor, meu quarto, o barulhinho é assim, ó. Zum, é um ar-condicionado. Glória a Deus, meu irmão. Nesse calorzão faz diferença.
Meu irmão, se Deus escutou a oração de Jonas na barriga do peixe, não vai escutar a tua oração. Olha que lindo, ele tem olhos como chamas de fogo, que penetra, que vai até o mais profundo. Esse Jesus é diferente que João está vendo. Versículo seguinte, versículo 15, diz assim: os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz é como o som de muitas águas. Olha para cá. O pé como bronze é um pé de latão, um pé pesado. Isso aqui é um simbolismo também de autoridade, de regência, de governo. Isso tem a ver com governo. Quer dizer que o Cristo que ele está vendo agora é o governante da eternidade. É o governante da história humana. É o governante da terra. É o governante da nossa vida, do nosso coração. E aí agora aqui é um símbolo que para o João deve ter sido traumatizante. Porque eu imagino a voz de Jesus, uma voz muito doce. Amém? Vocês imaginam assim? Eu imagino. A voz de Jesus, uma voz cativante, uma voz que toca no coração, né? João tinha essa imagem na mente, essa memória da voz de um Cristo amoroso. Agora ele escuta a voz desse mesmo Jesus, só que agora a voz era como o som de muitas águas. Vocês entendem, irmãos, que esse Deus é poderoso? Que o olhar, a mentalidade do céu é diferente da mentalidade da terra? O Cristo que João conhece aqui na terra tinha um tipo de voz, mas o Cristo revelado, o Cristo que da eternidade, o Cristo que está no céu, ele não tem uma voz assim, ele tem uma voz como o som de muitas águas. A mentalidade do céu nos aponta para um Deus poderoso, um Deus grande. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e na sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, a sua força. E aí eu termino minha palavra. Versículo 17. Ao vê-lo, caí aos pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, olha para cá. Quando João, que tinha visto aquele Jesus, agora tem a visão ampliada, ele olha agora e ele vê Cristo, ele é completado, sua mente é completada, sua visão então também é expandida, e ele agora vê Jesus, como Jesus é na eternidade, Sadraque. Qual é a reação desse homem? Ele se joga ao chão e se ajoelha diante de Jesus. Meu irmão, o sonho do meu coração é que toda a igreja compreenda o tamanho de Jesus. Porque quando a gente compreende o tamanho de Jesus, a gente para com as cerimônias. Tem uns memes na internet que eu acho maravilhosos. O meme é assim, a irmã indo para a igreja, toda enfeitada, batonzinho, o lápis no olho, cabelinho, toda ajeitado, mas assim, toda bonita, toda lindona. Aí o meme, a irmã voltando da igreja, a irmã toda descabelada, a irmã com o rímel estragado, com o lápis do olho assim, o cílio daqui na testa. Por quê? O culto foi tão bom que a mulher chorou, se jogou no chão. Gente, esse cenário parece combinar com o culto que a gente programa? Não, meu irmão. O culto que a gente programa, o cabelinho tem que ir e voltar intacto. O culto que a gente programa, a unha tem que ir e voltar intacta. O culto que a gente programa, o sapatinho, meu irmão, sapatinho tem que estar na graxa, que no nome do Senhor Jesus, esses dias agora, a gente volte descabelado para casa. Gostei do aleluia e da glória a Deus. Que a gente tenha um encontro para além do Cristo que senta, que ensina. Que a gente tenha um encontro com um Cristo todo-poderoso, meu irmão. Um Cristo que joga a gente no chão. Um Cristo que faz a gente se ajoelhar. Um Cristo que faz a gente derramar nosso coração, derramar nossa alma, devido ao tamanho do seu poder.
Um Cristo que faz a gente jogar os protocolos um pouco de lado, sabe? Aquelas nossas religiosidades, aquelas... Não, eu sou um crente assim, eu só levanto a mão até aqui só se... Não, até aqui não levanto a mão, não, de jeito nenhum. Eu dou glória a Deus alto de jeito nenhum. Eu vim da presbiteriana, eu vim da batista, eu não dou glória a Deus alto não, eu... Sou contido, meu irmão, que a revelação do Cristo do Apocalipse venha acabar com esse papo de contido, que nós venhamos nos derramar na presença dEle, que nós venhamos nos derramar com sinceridade. Se de fato você é uma pessoa contida, continue tendo a sua atitude contida. Mas se você, como eu, irmãos, é uma pessoa que se alegra, que grita... O meu Flamengo ontem, por exemplo, fez um golaço. O segundo gol foi uma coisa mais linda do mundo. Eu dei um pulo na sala, agarrei o Miguel, joguei o Miguel pro alto. Foi uma beleza. Por que vendo um jogo, eu festejo? E na casa do Senhor, eu tenho que dar uma adoração toda contida, toda educadinha? Não, meus irmãos. Que a revelação do Cristo glorificado venha arrancar a gente dos nossos quadradinhos. Amém, meus irmãos? Ao vê-lo cair aos seus pés como morto, porém ele colocou sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, essas coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, quanto aos 7 candelabros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus colocou a mão na cabeça dele e falou: não tenha medo. Ele ficou tão impactado com o segundo Jesus que ele teve medo, Silas. O primeiro não dava medo, ele tinha afeto, colocava a cabecinha no peito, mas agora ficou tão impactado que ele teve medo. Aí, Cristo, aquele do afeto, ele falou: calma, filho, eu sou o mesmo. Foi lá e encostou nele. Falou: aí João deve ter lembrado, irmãos, o toque de Jesus é inconfundível. Ele deve ter lembrado daquele contato que ele tinha com aquele Jesus. E quando Cristo toca nele, Cristo fala para ele: Flávio, não tenha medo, sou eu. E aí ele faz uma revelação, explica uma coisa importante. Irmãos, que no nome do Senhor Jesus Cristo, que a revelação dele na minha e na tua vida venha nos colocar de joelho no ano de 2025. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar, vamos entregar na mão do Senhor essa palavra.